Vamos se colocar em pé, somente crer. Tudo é possível. Aleluias. Graças a Deus. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente tudo é possível. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui nesta manhã, neste dia que é um dia tão importante para nós, porque além de ser o dia do Senhor, que reservamos de descanso e vir à tua casa, também é um dia que nós temos a nossa Santa Ceia, que é a grande festa e comemoração que temos, porque desde este momento nossos pensamentos eles vão ao Calvário e nós temos que sempre lembrar disto. O Senhor instituiu as festas em Israel para que eles sempre lembrassem. E nós lembramos, quando o nosso pensamento vai ao Calvário, nós lembramos que lá foi o motivo da nossa vitória realmente. E nós estamos nesta manhã como vitoriosos, livres, libertos, uma nova pessoa, uma nova vida. Tudo que alcançamos de bom foi o Calvário que trouxe. E graças a Deus, porque este Calvário ainda é vivo ainda em nossas vidas, presente com grande eficácia e poder. Ó Deus, foi Ele que nos transformou e nos fez filhos de Deus. Aquele foi o grande momento da grande obra, quando Jesus disse: está consumado. Aquela palavra foi forte. Aquilo determinou um novo rumo para a humanidade. Aquele era o propósito divino. Ele conseguiu concluir o seu propósito. Aleluia! E foi tão forte que isso ainda está fazendo efeito hoje. Cada irmão que está aqui esta manhã é produto do Calvário. Aleluia! O Senhor está aqui nesta manhã. Foi o Calvário que produziu isto, porque foi um sangue derramado. Este sangue possibilitou o Senhor estar aqui esta manhã. Aleluia, glória a Deus, porque este sangue lavou, limpou, tirou pecados, nos fez agradáveis a Deus novamente. Aleluia, quando o homem encontrou com Deus novamente, e Deus pode morar em vidas hoje por causa do Calvário. Obrigado, Senhor. Nossa alma se alegra, nós temos regozijo em nossa alma, o nosso coração. Que este dia seja um dia tão especial para todos nós, como todas as vezes estamos em Tua presença. Fale conosco esta manhã através de Sua palavra, que o Senhor possa realmente nos orientar e nos dirigir. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmãos. Graças a Deus que nos dá a oportunidade de nesta manhã estarmos em Sua presença. Parece que eu estou vendo tudo mais brilhante aqui hoje. Não sei, tem algo diferente, né?
Eu creio que é a presença dele. Bom dia para os irmãos de Brusque. Que bom que vocês vieram, né? Fiquei feliz. Glória a Deus. Ontem estávamos juntos lá, num culto maravilhoso, e hoje estamos aqui. Graças a Deus, né? Espero que um dia, quando nós acordemos numa dessas manhãs, nós possamos ver tudo mais brilhante, que estaremos em outro lugar. Eu creio que isso deve queimar no coração de um grupo especial que chama-se Noiva. Amém? Então tá, muito bom, né? Graças a Deus. Acho que está tudo certo. Não sei se eu ia dizer alguma coisa e às vezes eu estou aqui muito concentrado e esqueço de algum detalhe, mas eu acho que está tudo bem. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Então hoje você esteja num dia tranquilo, né? E fique na expectativa, na casa de Deus, de logo mais estarmos aqui à tarde, para a grande Santa Ceia. E é um momento maravilhoso que podemos, né, ter na presença do Senhor. A Santa Ceia para nós é tremendo. Sumiu o som daqui. É muito bom, não é? E a gente tem que fazer sempre tudo possível para estarmos na Santa Ceia e não deixarmos de vir. Não é só por caso de não podermos mesmo por algum motivo. Mas dependendo de nós, tudo bem. Dependendo de nós, nós estaremos aqui sempre. João 12, você achou? Versículo 32. Glória a Deus. Vamos juntos. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Somente isto. Amém? Amém? Que o Senhor possa abençoar, ampliar e colocar em nosso coração o que Ele deseja. Deus abençoe. Podemos sentar. Louvado seja Deus. Deus tem uma maneira provida para qualquer coisa. Você crê assim? Aliás, o profeta até pregou: há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. Isto é uma coisa muito boa. Eu estava pensando num personagem bíblico chamado Caleb. Caleb, que é companheiro de Josué, que foram os únicos dois que saíram do Egito, que entraram na terra prometida, certo? E eu, pensando nesse rapaz, eu vi algumas particularidades na vida dele. Como ele se tornou um homem tão posicionado, tão firme, e Deus, ele tem algo nele que ele se liga com a pessoa que tem posição. Existem pessoas, não sei se pelos seus tipos de temperamentos, que não têm posição firme. Não tem pessoas assim? Que não sabe se uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, uma hora diz que vai, depois, não deu. Sabe, Deus, ele não tem muita afinidade com essas pessoas. Deus gosta de pessoas que firmam o pé. E nós temos que ser daquele tipo de firmar o pé
nem que a gente morra, nem que dê tudo errado, mas eu vou. Por Deus eu vou. Não interessa o que aconteça, se deu certo, se não deu, mas por Deus eu estou aqui. Você entende? É esse tipo de pessoas que Deus, Ele tem algo com estas pessoas. Você entende? O Caleb, ele teve e o Josué, eles tiveram essa posição. Josué chega até a dizer, em Josué capítulo 24, versículo 15, que é um versículo que a gente conhece, ele tomou uma atitude, por isso que Deus, ele conhece a gente. Disse, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, quer dizer, se vocês acham ruim servir ao Senhor, então escolham, olha só, não fique aí, uma hora serve a Deus, outra hora vai e serve a Baal, uma hora tá na igreja, está bem, entendeu? Que aparece um negócio lá fora, a gente vai também, tem coisas, né? Eu gosto das coisas de Deus, mas tem coisa do diabo que eu gosto também. É que pode. Não existe isso. Mas às vezes, a gente... Hoje é a escola dominical, a gente conversar, né? Às vezes, isso pode ocorrer conosco. Você entende? Porque a gente está servindo a Deus, mas existe muita coisa de fora do diabo. Vocês sabem disso. Muita oferta, muita coisa que vem às vezes parar na nossa mão. As ofertas estão diante dos olhos. O profeta conta a história do pastor que ia com as ovelhas, caminhando com elas, e eles iam andando, caminhando. E ele observou que o pastor ia, e aí o pastor ia levando as ovelhas, mas ele ia passar no meio de uma feira. Quem já leu sobre isso? No meio de uma feira. Aí olharam assim, acho que esse pastor vai dar problema agora, porque quando ele passar com essas ovelhas no meio da feira, e que elas olharem, que elas passarem no meio dali de tudo quanto é coisa boa que tem ali, vai dar um problema, porque quando chegar do outro lado da feira já não tem mais quase que nenhuma ovelha, estão tudo dispersas. Mas que nada, o pastor passou bem no meio mesmo, e as ovelhas atrás passaram, chegou lá, todas elas passaram atrás do pastor. E ele ficou admirado por isto, porque os olhos delas estavam no pastor, e elas não se desviaram com as outras coisas. E quando lembra disso, eu lembro até da outra história deixa eu ver se eu sei contar, que o profeta conta daquele pessoa que ia no navio, mas tinha um problema. Toda vez que aquele navio passava perto de uma determinada ilha, tinha um som que vinha da ilha, que era emitido, que atraía a atenção deles. Quem já leu isso? E aí o que acontece? Aquele som que vinha lá virava uma emboscada, porque o som atraía, eles paravam ali, entendeu? E aí eles eram roubados, eles eram saqueados. Você leu isso, né? E aí se tornou um problema. Mas um dia, acontece que o camarada, às vezes, tinha uma pessoa, eu não me lembro bem essa história, quem leu isso? Que disse que o camarada tinha que ser amarrado no mastro do navio, porque aquilo era uma loucura, não conseguia ouvir aquele som, que aquilo atraía ele de uma forma terrível. Mas chegou um dia que ele teve acesso a um outro som, que era o som da palavra, né? O som da voz de Deus tomou conta daquela pessoa, e depois ele tinha que fazer aquele mesmo trajeto, passar perto daquela ilha. Mas aí a pessoa, nós precisamos amarrar? Não, agora não precisa mais me amarrar. Mas por que não precisa me amarrar? Porque eu ouvi um outro som, que esse som agora já não me atrai.
Não precisa mais me amarrar, deixa eu passar tranquilo. Quer dizer, o som batia, mas não vinha mais, porque o outro som agora tinha tomado conta da vida. Nós precisamos deixar que o som desta palavra nos envolva de tal forma, mas de tal forma que o outro som lá de fora não me chame mais atenção. Isso é bom? Então, você... Aí o versículo, nem citei o versículo todo, né? Eu só citei uma parte. Se vos parece mal servir, aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, isso tem uma profundidade tremenda. Porque, não tire ainda, porque às vezes eu vou embora, que coisas vêm na nossa mente, né? Você sabe que muitas coisas podem vir sobre nós daquilo que o nosso pai foi. Então, pessoas, às vezes, você tem que se aprofundar na palavra, porque às vezes espíritos vêm em famílias. Por exemplo, se tem um espírito de separação, separou o pai, separou... Não para assim, pessoas juntas, entendeu? Você tem que cuidar. Porque aquele espírito às vezes tende a ficar ali. Aí você diz, mas como, pastor? Porque tem pessoas que não concordam com essas coisas. Você entende? Claro, o profeta diz que a gente se batiza, mas tem coisas que vão ali. Você vê, o pastor luta muito com isso, porque a pessoa vem, mas ele vem com os defeitos de lá, com os problemas de lá. Aí o pastor vai trabalhando, combatendo aquelas coisas, com a palavra, com aconselhamento. É para isso que pastor é, o ofício é para isso, para cuidar. A ovelha vem cheia de carrapicho, tem que ir tirando os carrapichos, não é? As coisas que estão ruins nela. É para isso que a gente está aqui nesta manhã, por isso que a gente está conversando. Aí você vai vendo que vem coisas, passam com a gente, e a gente começa a lutar contra aquilo, porque a palavra vai limpando. Então, às vezes, aquele espírito quer vir junto, veio de lá e quer ali, mas quanto mais você se firma na palavra, Deus vai quebrando aquelas coisas que queriam vir ali. Que a palavra tira. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por isso que o problema de Israel era esse. Ele queria estavam ali servindo ao Senhor, mas por que Josué está dizendo? Por que vocês querem continuar servindo aos deuses dos vossos pais? Está vendo o questionamento que ele está fazendo? Nós temos que servir ao Senhor. Mas por que vocês querem voltar a servir aos deuses dos vossos pais? Porque muitas vezes o nosso pai que não era crente, ele tinha uma maneira de pensar, e hoje a maneira do evangelho não é aquela. Agora é outra. Mas tem gente que ainda está apegado. Não, meu pai falava assim. Sim, as boas coisas dos nossos pais. Não estou falando se o seu pai lhe ensinou coisas boas, a maneira, ser honesto. Claro, você não vai deixar isso. Você está me entendendo? Mas tem coisa que não era bom. Tem coisa que a atitude do papai não era correta. Ele não era crente, ele não sabia o Senhor. Ah, meu pai fumava, então vou fumar também. Você está entendendo o que eu estou dizendo? As coisas boas, sim, mas tem coisas que não. Entendeu? Porque deuses... Você sabe que o problema de Jacó foi esse? A Raquel não trouxe os deuses do pai dela carregado? Trouxe ou não trouxe? Trouxe. Ela saiu da casa do papai, mas saiu levando os deuses. E queria os deuses do pai. E o pai veio atrás, ela escondeu. Você acha que Deus queria esse tipo de coisas? Não, mas carrega. Tem gente que carrega o deusinho do papai junto, ou da mamãe, que é aquela maneira, aquele jeito, aquelas coisas que Deus não quer. Então tem coisas que acontecem nas famílias que tendem a se perpetuar. Aquele espírito não quer sair. Ele está ali. Você entende? Aí Josué questionou, vocês querem servir? Então sirvam. Se os deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, porque é o seguinte, às vezes traz o Deus do pai, mas às vezes pega no caminho também. Porque Deus disse assim, ó, vocês vão entrar na terra, mas vocês cuidem. Cuidado com os deuses deles. Deus avisou antes. Cuidado com a maneira deles. Vocês não têm nada a ver com a maneira deles. A maneira deles é uma. A de vocês tem que ser outra. Deus avisou antes eles. Tem versículo para isso na Bíblia. Certo? É que igual a nossa caminhada aqui. Nós entramos nesse caminho, nós vamos servir o que Deus disse para nós fazermos. Não o que está dizendo o meu amigo da escola. Ele não é referência nenhuma. Quem é ele? Às vezes é um condenadozinho que está lá desgraçado, não tem nada. Tá sofrendo também e está querendo dar uma lição para os outros. Modelo para os outros negativo. Entendeu? Só que você é o seguinte, você que está na escola, só tem duas coisas para você, que o profeta diz. Ou você chega lá e influencia, ou você é influenciado. Mas nós estamos para influenciar com o Evangelho, com a nossa vida, porque nós temos o Espírito Santo conosco. Mas não copiar o que eles estão fazendo. Né? Ou da escola, ou do trabalho, ou que... Ah, o fulano... Tem gente que gosta de estar dando opinião para os outros. Não, mas eu acho que deve ser feito assim. Né? Porque, mas o que mais tem é professor para ensinar. Como se ele, coitado. Nós temos um absoluto que é a palavra do profeta. Isso é importante para nós. Não é verdade? Nós temos resposta para tudo. Vocês podem servir a quem vocês quiserem. Deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Tem um ponto e vírgula, diz assim, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Pode tirar agora. Eu e a minha casa. Eu observo que dentro de famílias, Deus coloca pessoas. Você já prestou atenção dentro de lares? Às vezes é o marido, às vezes é a mulher. Eu já prestei atenção nisso. Às vezes o marido é que é forte, ele está lá para dar a direção. Às vezes o marido não é tanto assim, não. Olha, eu observo quando o camarada é firme ou quando ele é assim, ó. Ele está na nossa frente, ô pastor, mas eu sei que ele não é lá essas coisas. É a mulher que é. Sabia? É a mulher que é, ela é de posição. Deus levanta ela. Ela sofre, porque ela puxa, às vezes aquele carroção ela fica puxando. E ele vai, mas... Pode olhar que é assim, gente. Eu estou falando esse segredo para vocês. Mas eu, pastor, sei. Tem às vezes é o camarada, ele que puxa, ele que vamos para a igreja, ele está interessado, vai orar, vem para o culto, às vezes é ela. E é bom quando é os dois, né? Não estou dizendo que não tenha o lar que tem os dois estão indo juntos, mas sempre tem um que é mais do que o outro, observa. Tem mais desejo, mais vontade, mais pique. E eu gosto de ver lares quando os dois vão assim, eu fico observando, esses dois aí vão longe. Mas assim, por que é isto? Isso é uma coisa, às vezes, do temperamento da pessoa, e tem diferenças. Porque dentro de lares, por exemplo, eu fico pensando assim, tem uma coisa que é difícil de entender. O profeta diz assim, do lar de Isaac e Rebeca, não eram os dois santos? Eram ou não eram? Mas saiu um eleito e outro não. Saiu o Jacó eleito e saiu Esaú. Aí o profeta diz, como pode? O profeta chega até a dizer, como pode de um lar santo sai um eleito e sai outro não? Vocês estão vendo coisas dentro da Bíblia como que é? Mas aí eu fiquei pensando, o Esaú não era aquele lá
rejeitou a primogenitura, saiu para o outro lado e Deus sai com Jacó, formando uma nação, Israel. Mas da família de Esaú sai um camarada eleito de lá de dentro, que foi Caleb. Caleb, ele era da família de Esaú, porque quando a Bíblia diz assim, ele era filho de Jefoné, da tribo de Judá. Mas de Judá? Como é que é da tribo de Judá se ele é filho de Esaú? Aí você vê que Gênesis 36, 15 diz que a Bíblia diz que Caleb, quando vai pesquisando a vida dele, ele era filho de Kenaz. Kenaz, Gênesis 36, estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô e o príncipe Kenaz. Era filho de Esaú. O Kenaz. Você está me entendendo? Inclusive você era dessas tribos que pertencia à mulher de Moisés. Quando você vê a Miriam e o Arão questionando sobre a mulher de Moisés, Moisés, você casou com essa mulher. Não é por acaso, porque eles eram a mulher de Moisés era dessa família de Esaú. Por isso que era questionado. Por isso que Deus teve que descer e dizer, vocês fiquem calados, porque quem deu a mulher para ele foi eu. Você sabe que Deus é estranho nas coisas que ele faz. Mas como é que Deus manda eles casarem só com mulheres de israelita e ele vai dar uma mulher de lá do meio do que não é para o Moisés? Mas Deus tinha um plano. Deus queria amansar Moisés. Deus achou, não, a forma que eu vou amansar esse camarada é essa, dando uma mulherzinha estranha para ele lá. E vão dar um jeito nele. E deu mesmo. E Deus faz coisas estranhas, né? Mas tem que ser Deus, não é nós. Não vá fazer por conta própria essas coisas que não dá certo. Tem que ser Deus. Amém? Olha, veja, na caminhada de Israel no deserto, Israel vem caminhando no deserto, a tribo de Kenaz vivia perambulando pelo deserto. Vivia andando pelo deserto. Essas tribos nômades, sabe o que é nômade? Hoje está aqui, amanhã está ali, viviam perambulando. Aí Moisés passa com o povo no deserto. Quando a tribo de Kenaz vê Israel passar e vendo Deus no meio dele, o sobrenatural, a coluna de fogo, eles olharam e disseram, nós não vamos ficar mais andando, vamos nos juntar a esse povo. Eu gostei disso. Então, quando a família de Kenaz veio, disse, não, pai, vamos lá, esse povo é o povo de Deus. Se juntaram. E vieram caminhando e aí foram recebidos. Quando foram recebidos, a Bíblia diz que eles foram anexados. Já vocês querem andar conosco? Queremos. Nós achamos que Deus está com vocês e nós vamos aceitar. Tá bom, então entre. Só que nós vamos colocar vocês junto com a tribo de Judá. Então a tribo de Kenaz, a família de Kenaz, elas foram anexadas à tribo de Judá, e Caleb no meio foi um rapaz que começou a conquistar uma rápida liderança. Certo? Você vê que em Números 2, versículo 3, a Bíblia faz um relato e diz que nessa tribo já tinha um rapaz, que ele era, os que se assentarem nas suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, que é filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Então já tinha um camarada que já se destacava lá, que Deus colocou. Mas a posição de Caleb, o jeito dele, a maneira que ele amou tanto o Senhor, ele começou a se destacar e ele conseguiu um lugar de destaque. Não porque ele quis, você sabe que não somos nós que alcançamos as coisas, é Deus que vê em nós e nos chama para a posição automaticamente. Porque nós já nascemos com aquilo dentro de nós.
Você não vê que tem pessoas que chegam em nosso meio e eles estão aí, mas daqui a pouco eles começam, automaticamente a gente começa a ver neles algo diferente. E o pastor vê e os chama para fazer. E eles vão, e quando eles são aquilo, eles vão muito bem. Foi assim que veio o irmão Guilherme, foi assim que outros foram levantados. Você entende? Porque você chegou, você era uma tribo nômade que vivia ali, mas o povo de Deus passou e você não, eu sou isso aí. Amém? Você foi anexado, aleluia, louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que foi assim, e está aí. Oh, que coisa, eu gosto destas coisas, você está entendendo? Agora, você vê que quando Deus vai... Eu preciso 12 espias. 12 espias, um de cada tribo. Quando chegou na hora da tribo de Judá, o Naasson não passou, não ficou de fora. E quem entra? Calebe é que entra. Eu não sei se o Naasson morreu no deserto. Morreu, eu acho que morreu. Se foi dos que nasceram, que saíram do Egito, morreu. Morreu, não entrou. Mas Deus chegou e disse assim, ó, vocês eu não coloco lá na terra prometida, mas Josué e Calebe eu vou colocar porque eles perseveraram em me seguir e eles ficaram do meu lado, defendendo a minha palavra. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Josué 21:12, sim? Josué 21:12, deixa eu ver se é isso. Deus é que escolhe. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias, a divisão da terra, deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Você vê que ele ganhou a possessão na terra prometida. E eu vou te dizer, esse camarada aqui foi um dos camaradas que me chamaram muito a atenção. Você entende? Porque enquanto aqueles 10 espias chegaram, não dá. Josué olhou e disse, Calebe, tu concorda com eles? Eu não. Por que tu não concorda? Porque Deus disse que é nossa. Os outros dizendo, não, mas tem gigante. Você sabia que tem pessoas que têm medo de gigante? Parece uma pergunta sem nexo, né? Mas tem muita gente na igreja que tem medo de gigante. Qualquer problema, não, sabe como é, né? Não vamos mexer com isso, não. Não, se começar a orar muito, o gigante se levanta. Se começar a jejuar e ir para vigília, não dá não. É melhor ficar assim que o gigante não se levanta. Não vamos mexer com o gigante. Tem medo de gigante. Mas eleito não tem medo de gigante. Aliás, eleito nem vê gigante. Sim? Os irmãos de Davi estavam lá, eu quero o gigante. Ele olhava assim, gigante, cadê o gigante? Está lá, não, eu estou vendo um incircunciso que não pode afrontar o exército do Deus vivo. Está errado. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Por que eleito? Porque ele já vem treinado lá de trás. Eu duvido que os irmãos de Davi venceram leão e urso. Que leão e urso? Estavam lá na casa deles, num monte de coberta. Davi estava lá. Agora imagina, irmão, pegar um leão pela barba. Pegar pela barba tem que pegar, sei lá como, pela barba. Ainda foi pegar pela barba ainda. E matar. Eu não sei, tem que ter algo de sobrenatural nessas coisas aí. Você está entendendo? É assim. E não tem para ele não fazer diferença. Leão e urso já ficou lá para trás, isso aí vai ser outro que vai cair. Porque não é que ele queria aparecer. Ele era um meninozinho. Nem soldado era. Ele não estava querendo aparecer, mas era algo que tinha borbulhando aqui, que não deixava ele ficar quieto. Deus tem que colocar isso em cada um de nós, contra esse gigante que está por aí, e você não ficar correndo dele, você tem que ter algo aqui dentro que borbulha, e dizer assim, eu vou passar por cima dele, não vai me vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo. É algo que Deus coloca aqui.
E é Deus. É Deus. Amém? Que vai automaticamente, né, dentro de nós para vencer estas coisas. Amém? Agora, eu fico imaginando, entendeu? Porque Caleb, juntamente com Josué, eles conseguiram uma parte da terra, da ocupação do país, devido à fé e à lealdade ao Senhor. A fé e a lealdade a Deus vai te levar a possuir um lugar nesta terra, que é a terra prometida. Sim, a terra prometida. E você vê que foi Deus que disse que eles iriam. Então Caleb se projeta como um dos grandes heróis da fé, porque ele perseverou, ele perseverou em seguir ao Senhor. Agora, o que mais me chama a atenção é que no final, Josué está lá e ele pede para Moisés. Antes, bem antes, ele já estava desejando. Disse assim, olha, Moisés, eu sei que nós vamos possuir aquela terra lá. Isso aqui é uma coisa tremenda. Antes das coisas, bem antes, ele já está visualizando. Disse, eu sei que nós vamos entrar lá. Deus disse que é nossa. Enquanto os outros nem estavam preocupados, ele já chega com Moisés e diz assim, profeta, eu queria uma audiência com o senhor no quartinho. Tá bom, então vamos lá. Terminou o culto, foram lá para o quartinho. O que é que você deseja? Ele disse assim, olha, eu sei que dentro do meu coração nós vamos chegar naquela terra lá. Josué, talvez o Moisés olhou e disse, puxa, mas entre tantos outros eu não vejo eles nem preocupados. E você preocupado? É porque eu sei que nós vamos conseguir. Porque Deus disse que será nossa. Só que eu tenho um pedido para fazer para o senhor. O que é? Eu tenho já um lugar que eu quero ficar lá. Você tem? Tenho. Está aqui na minha mente. Que lugar você quer? Eu quero Hebrom. Moisés ficou tão feliz. Você quer Hebrom? Quero. Então vai ser tua, meu filho. Você acha que Caleb queria pouco? Ele estava pedindo Hebrom. Hebrom não era fronteira. Hebrom era o melhor lugar. Você sabe que Hebrom era onde ficavam os carvalhais de Manre. Perto de Hebrom, Jó tinha sido enterrado. Tudo revelação. Foi lá perto de Hebrom que Abraão comprou aquele lugar para enterrar, que todo mundo foi sendo enterrado lá. Você acha que o Caleb era fraco? Não era, não. Moisés, do profeta, disse, será teu, meu filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando Josué está lá, passou anos, 45 anos, 45 anos depois. Passado o tempo, ocorreram muitas coisas, muitos morreram, certo? Mas Deus pegou aquele povo e disse, eu vou colocar na terra. Até o Moisés morreu, até o profeta já tinha ido. Agora tem o Josué, que é o tipo do Espírito Santo. Possuir a terra e disse assim, agora nós vamos distribuir a terra. E todos nós sabemos como foi. Eu preguei para vocês aqui na mensagem de adoção, que foi por inspiração, certo? Era conforme o nome de cada mãe. Aí Josué está lá, por inspiração, de acordo com o que cada mãe tinha dito, o nome dos filhos, era o lugar onde eles iam possuir a terra prometida. Aí daqui a pouco ei! O Josué para e diz assim, quem é? Sou eu, irmão, o Caleb. Irmão Caleb. Mas agora ele já era um irmãozinho, velhinho, 85 anos. Sim?
eu tenho algo para dizer. O que é? Eu já tenho meu lugar reservado. Josué disse, já faz tempo. Porque eu sabia que nós estaríamos aqui. Está lá em Josué 14. Vamos acompanhar essa historinha, que é tão maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Josué capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes a palavra do que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Sabes que o Senhor falou, né? Era só nós dois lá, torcendo. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. Eu tinha 40 anos lá e eu trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olha como vale a pena. Vale a pena. Amém? Vamos adiante. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Viu que Moisés, profeta, tinha dado a palavra? E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Você vê que Deus gosta de pessoas desse tipo? Não é o que está lá atrás foi bom, porque tem gente que vive lá do tempo lá atrás. Vamos parar bem aí. Teve um tempo que eu era assim. Eu orava naquele tempo, sabe? Naquele tempo eu era, tremendo, e eu cantava. Naquele tempo não faltava nenhum culto. Naquele tempo não sei o quê. E hoje? Viver do museu lá do passado? Não, o que você fez lá está em memória. Deus viu o que você fez lá, viu? Mas Ele quer saber hoje, como é que nós estamos. Porque hoje não é para eu estar pior do que ontem. Porque as pessoas aceitam a palavra e eles vêm numa força tremenda meu Deus, e vai, e vem, vai para a vigília, vai isso, vai. Aí depois vai, vamos irmão, sabe, hoje não é assim que Deus quer. Veja que Calebe, ainda hoje estão tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a força então era? Tal agora é a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Meu Deus, um velhinho de 85 anos querendo brigar ainda. Eu quero dizer que quando eu tinha 40 anos eu saía para a guerra, mas hoje ainda estou tão forte, pode me mandar, que eu vou. Amém? Vamos lá. Agora, pois, Josué, dá-me este monte, para que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Enaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Viu? Com 40 anos ele também brigava com o gigante. Com 85 ele estava querendo ainda. Quer dizer, podia dizer, coitadinho, vai para tua casa, tu já tem 85 anos, irmão. Assiste o culto, vai para casa. Não, pode mandar no meu peito que eu vou. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Porque o profeta já tinha dado. Agora veja o capítulo 15, versículo 13. Depois que ele dividiu, disse, tu tem coragem de ir lá? Tenho. Amém? Mas a Calebe, filho de Jefoné,
deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, pai três gigantes tinham lá, e a cidade de Arba, pai de Anak, que é Hebron, certo? Agora o versículo 14. E expeliu Caleb dali os três filhos de Anak, Sesai, e Amã e Talmai, gerados de Anak. Ele botou os gigantes embaixo? Um velhinho de 85 anos. Por quê? Porque o Senhor tinha dado a palavra. E quando o Senhor dá a palavra, Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? Só que Deus deu a palavra para mim e para você, que essa terra prometida é nossa. Essa terra prometida para mim e para você é esse Espírito Santo. Não é só o Espírito Santo, é o batismo. Ele disse, é meu, é teu. Não importa se tem gigante, o inferno, Satanás, a capetada, não tem problema. Ele disse que é meu. E se ele disse que é meu, vai ser meu. Eu não vou correr daquilo que é meu. Então Deus tem uma maneira de prover as coisas para nós, certo? Tem a maneira da semente, vamos falar disso aqui, certo? Deus não deu uma maneira certa para a semente produzir, mas o homem vai lá e mexe, não vai? E tudo que o homem mexe dá problema. Aliás, nós estamos sofrendo problemas hoje de termos que ir no médico por causa dessas coisas. De comer tudo que está misturado aí, manufaturado, industrializado da maneira humana para poder suprir a necessidade da população, a gente sofre por causa dessas coisas. Mas os nossos pais viviam melhor do que nós. Eles andavam mais, eles comiam melhor, tinham mais saúde. Então o homem hibridiza as coisas e dá problema. Mas Deus sempre tem a maneira original. A maneira original do alimento. Então, vocês, prestem atenção. Os novos, principalmente. Essas coisas embutidas. Isso traz um mal terrível. Embutidos, industrializados, enlatados. Você entende? Temos que ter noção. Porque aquilo que é saudável, ninguém gosta. Coloca uma Coca-Cola e um copo d'água aqui. Quem não gosta da Coca, né? Mas a gente sabe que aquilo não é o correto. Deus fez a água. Senão ele tinha feito Coca-Cola nos rios. Sim? Não, ele fez água. E tem coisa melhor do que a água. Quando eu tomo água, eu digo, Deus, como é que tu cria uma coisa tão boa para fazer um bem tão tremendo? Deus faz as coisas perfeitas. Mas Deus ordenou, cada semente vai produzir segundo a sua espécie. Sim? Cada semente não produz segundo a sua espécie? Sim. Agora, o homem, ele chega e hibridizou, como ele hibridizou os alimentos e tantas coisas, ele também chega na igreja para hibridizar a palavra. Por isso que a gente, irmão, Deus te colocou num lugar tão maravilhoso, para você ouvir a palavra pura. Olha, eu estou aqui com uma mensagem na mão, eu não estou aqui para pregar o que eu acho para você. Eu vou pregar o que eu acho para ficar bonito. Não tem que ficar bonito, eu tenho que pregar o que está escrito, conforme foi pregado, porque você sai daqui firme, isso vai te solidificando na palavra, na rocha, para te fazer. E eu dou graças a Deus, porque eu prego para pessoas que entendem a palavra. Você está entendendo? Por que você entende? Porque Deus te deu qualificação para isto. Quando Ele trouxe você, primeiro Ele abriu o teu entendimento.
Que quem abre o entendimento é Deus. Eu não posso colocar isso na tua cabeça. É Deus que tem. Eu prego e o Espírito Santo vai lá e diz, é verdade, meu filho. E a palavra que está aqui, a semente que está aqui, capta o que vem. E você levanta a mão e diz amém. Mas nunca esqueça que a verdadeira... O irmão Brana sonhou, aquela visão que ele teve, aliás, foi vendo o homem de branco semeando a boa semente. Mas ele viu logo atrás um homem de preto semeando o joio. Não foi? E a parábola da semente diz tudo isso, que quem faz isso é o diabo. Para misturar, para hibridizar. Você sabe que o diabo ele está aí, rodando. E o interesse dele é bagunçar o que é correto. Ele só tem esse interesse. Então ele vai, por isso que eu digo para você, nesta manhã, você está aqui, ontem eu disse em Brusque e repito, cuidado com as coisas que a gente está vendo por aí. Hoje é muita coisa, muito fácil, muito acesso, é no celular, e vem toda hora, e um manda uma coisa, outro manda outra, outro manda outra, outro manda outra. Vai mandando videozinho. Tem muita gente se deleitando com vídeos de denominacionais, querendo dar lição. Homens que a vida está até tudo estrupiada e estão querendo fazer bonito o videozinho para os outros. Querendo dar lição de vida, lição não sei de quê. E faz aquele fundo musical bonito, aquelas palavras bonitas. Não é isso que você precisa. Você precisa, às vezes, de uma dureza que venha arrancando o pelo, mas que vai colocar você em ordem, sua vida em ordem. Se eu começar a pregar macio aqui, sabe, irmão? Aí, o pastor tá bem legal, né? Olha, você viu aquelas palavras? O máximo que você sai daqui dizendo, foi muito bonito, como eu já vi muitos cultos terminarem em certos lugares e as pessoas dizem, pastor, o senhor pregou bonito. Eu não quero que ninguém ache eu pregar bonito, eu quero que você diga, Deus falou comigo. Então vai ter muita coisa bonita no inferno. Muitas coisas bonitas. Mas era bonito, era lindo, mas foi parar dentro do inferno. Pode parecer feio com quem acha que foi feio, mas nós vamos chegar lá onde nós estamos. Porque quando era para arrancar o pelo, era para arrancar. Amém? Você não vê Jesus. Não, quando era para falar a verdade, ele falava. Então, se a gente coloca coisas em ordem, é ordem. Se tem ordem da palavra para você e sabe como é que você vai ter que andar, você vai andar daquela forma, porque é a Bíblia que diz. Ninguém vai achar que foi o pastor que está inventando ou foi o irmão Brana que está inventando. Não! Nós temos que entender o que é um ministério profético. O que o ministério profético foi? É a mente de Deus vindo através de um profeta para dar uma mensagem para a geração do que ele quer que seja feito. E quando ele manda Elias para dizer que Jezabel estava errada, ela estava errada. Ela estava errada por trazer os ídolos para dentro de Israel. Ela estava errada por mandar no marido dela. Deus nunca aceitou isto. Estava errado. E as pinturas que vêm do paganismo... Mas a gente vê esse sem vergonha desse capeta tentando entrar no meio da igreja e trazer essas coisas. E isso ia se repetir tudo nessa era. Por que essa era sofre? Por causa disto. Esse espírito Deus mostrou lá no início, em 30 e pouco, para o nosso profeta, que esses tempos estariam assim. Que as coisas iam sair do seu lugar, os homens iam ceder o seu lugar, as mulheres iam tomar, e nós estamos vendo o que está ocorrendo aí. E elas vão para dentro. Pode ser que você não venha, muitas delas não venham no púlpito pregar, mas dentro de casa elas estão pregando. Para os maridos, tentando mandar neles. Isso é o espírito da igreja católica que está nela, diz o profeta. E eu mostro, e ele diz que é, porque é o espírito que está lá. Que ela sempre quis ser assim, mas dentro da igreja do Senhor não é assim. E nós temos que falar a verdade. Porque
Porque ele quer hibridizar a palavra. Ele quer misturar a palavra. Mas a palavra veio para colocar cada coisa no seu lugar. E quando a coisa está no seu lugar, o lar está equilibrado e em ordem, e a harmonia e a paz de Deus está lá. Se não estiver, é porque tem alguma coisa fora do lugar. Porque Deus é um Deus de equilíbrio. Pode ser que o problema esteja ou nele, ou nela, ou nos filhos. Que até para criar filhos nós temos que ter sabedoria divina. Porque até isso foi mudado hoje. Quem está mandando dentro de casa são os filhos no lugar dos pais. Eles que estão ditando o que tem que ser feito dentro de casa. É ou não é? E tem gente saindo até da igreja por causa de filhos. Isso é diabo. Deixa eu te dizer a verdade. Porque quando eu era menino, a minha professora da escola me batia na palmatória. E se ela puxasse a minha orelha, eu chegasse lá em casa, mamãe, a professora, ela pegava a cinta minha ainda, olha. E eu estou aqui como ministro do Evangelho. Não morri por causa disso. Mas hoje não, se a professora vier puxar a orelha, a mãe vai já lá e vai bater na cara da professora. Porque o meu bebê não pode ser contrariado. Isso não é Deus. Porque está fora da palavra. Aí chega na igreja e vai fazer a mesma coisa. Ah, se o diácono for corrigir, já olha bicudo para a cara do diácono, porque ele tem autoridade de Deus para cuidar da ordem da igreja. Mas não, deixa o meu menino, não faz isso. E se fizer, eu estou fora da igreja. Ah, então foi o teu menino que é o teu Deus. Não, aqui não é ele, é o Senhor dos Exércitos. Ele é o meu Deus, não importa o que ocorra. Nós nunca podemos encobrir pecado de ninguém. Se o teu filho está fazendo errado, é seu dever corrigir. Corrigir. Não encobrir o que está errado. Ah, porque meu tadinho, meu coração. É teu coração. O que é isso? Está errado, está errado. Então, vai passar a mão em cima? Ah, não, sabe como é? Eu não posso falar, porque vai ficar brabo. Ah, vai ficar brabo. Não. Amém? Temos que saber, irmãos. O que é que nos chamou? Eu falo isso porque tem gente que vai ter filho daqui a pouco. E você tem que ter firmeza para criar filho. Firmeza. Você tem que ser firme. Eu sei que tem a fase, por isso que eu fico alertando os que têm filhos mais tarde um pouquinho, sabe? Que deixa para ter um tempo depois. Você cuide, porque depois você não vai criar mais como pai, vai criar como vovô já, porque já está passando a idade, já não vai perdendo mais a força. Isso é uma coisa natural da vida. A gente não vai perdendo mais a força? Hoje eu não crio mais, se eu for ter filho hoje, meu Deus do céu, se eu fosse ter. Como é que eu ia? É mais difícil, porque a gente já olha diferente, eu já olho como avô, não olho mais como filho. E vô, meu irmão, se tem coisa para estragar os outros, é avô. Não, verdade. Não acontece muito do pai. O pai fala uma coisa, o vô vai lá. O pai quer, a mãe quer corrigir o vô. Não, se mete no meio. Você está errado. O filho tem que ser corrigido. É Bíblia? É. Aí o pai diz assim, assim menino, você tem que fazer isso, as coisas têm que ser dessa forma. Chega na casa do vô, não, sabe, não é bem, pode fazer, pode. Aí o menino fica, não sabe se pode, se não pode, porque o pai diz, não pode, o vô diz, pode. É dureza o negócio, né? Estou falando porque eu sou avô e já criei filho também.
Bom, vocês me perdoem. Eu não era para falar essas coisas, porque a mensagem é de semente. Mas graças a Deus, é bom. Nós precisamos ouvir as coisas que Deus quer nos ensinar, para colocar em ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus tem um processo para cada coisa. Amém? Deus tem uma maneira. Porque a palavra de Deus, ela é semente. Quando a gente está pregando, nós estamos espalhando sementes, não é verdade? E esta é a única semente que eu estou lançando que vai produzir vida eterna. Amém? Então Deus tem a maneira de fazer as coisas. E nós devemos fazer da maneira que Ele quer que seja feito. Amém? Deus não tem uma maneira de salvar o homem? É pela fé. Então, quando Deus quis chamar qualquer um de vocês, Ele olhou assim e disse assim, é meu filho, mas não tem nem condição de sair do lugar que ele está. Aí Ele pega a fé dele e coloca dentro de você. A fé para ser salvo, foi Ele que te deu. Pela graça sois salvos por meio da... Paulo diz. E isto, quer dizer, a fé, não vem de vós, é um dom que Deus dá. Então, tudo é providência divina, certo? Agora, veja como é. O profeta fala nessa mensagem sobre o nascimento do pintinho. Você já viu como o pintinho vai nascer, certo? Nessa mensagem, no parágrafo 57. Será que você acha que eles poderiam encontrar uma maneira melhor para um pintinho nascer do que bicar a casca para sair? Eu me pergunto, se você poderia encontrar uma maneira melhor, vamos pesquisar uma maneira melhor do pintinho nascer, lá de dentro daquele ovo. Não, Senhor. Ele nasce com um pequeno caroço no final de seu pequeno biquinho. Deus já coloca aquele carocinho lá, certo? E toda vez que ele movimenta sua cabecinha para frente e para trás, amém, 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 ele arranha aquela casca. Sim, Senhor, você nunca encontrará uma maneira melhor, porque essa maneira é provida por Deus. Agora, se ele tivesse esse pequeno caroço em seu bico e você dissesse, pobre pintinho, sabe, eu vou conseguir uma maneira melhor para você. Eu vou quebrar essa casquinha para você não ficar aí sofrendo, bicando, até para você sair. Isso vai matar o pintinho. Quer dizer, você vai se intrometer lá, querer dar uma mãozinha, matou o pintinho. Isto é certo? Ele morreria? Ele não viveria? Ele tem que fazer aquilo para desenvolver força suficiente para receber o ar. Quer dizer, ele já está treinando o seu sistema de respiração, fazendo aquele exercício lá dentro, bicando aquela casca. Se você não deixa aquilo acontecer, morre, porque aquela é a maneira da técnica divina. Oh, aleluia! Glória a Deus! E ele é provido de uma ferramenta. Ele tem aquele pequeno caroço, vocês já viram isso? Passarinhos e pintinhos. E à medida que ele movimenta sua pequena cabeça, ele arranha aquela casca para frente e para trás, até ele poder encontrar a sua saída. Se você tomar isso como exemplo, ou de forma a fazer um contexto, essa é a maneira de Deus para os cristãos nascerem. Não subir até o altar, estender a mão direita, colocar seu nome no livro, mas descer até lá, piar, chorar, implorar, suplicar, até que Deus lhe dê força. Então você sai para fora da casca do mundo. Você já entendeu que Deus tem uma maneira para te fortalecer? É pela prova que você está passando. Por isso que o pastor não vai se intrometer. Ah, irmão, coitadinho de ti, deixa eu ver se eu te tiro dessa prova. Sabe como é, né? Você vai morrer, mas eu tenho que deixar você bicar a sua casca. Porque Deus deu essa maneira provida para você se fortalecer. Se não for através dessa prova dura que você tem que chorar, como o pintinho tem que piar lá, você tem que se ajoelhar, você tem que derramar um pote de lágrimas.
Está previsto em Deus para que você se fortaleça. Só que amanhã você vai ser um cristão mais forte. Você vai ser um filho de Deus melhor. Meu Deus! Deus está vendo que este mundo é duro, que Satanás não perdoa. Que ele vai sempre estar atrás de você, com uma coisa, com uma outra, e apresentando coisas terríveis. Deus já sabe, então Deus tem que te treinar antes. Deus não quer cristãos que estejam na igreja, mas que seja aqueles dodóizinho que não pode falar nada para ele. A gente tem que pensar o que vai dizer para ele. Olha, diácono, cuidado com aquele irmão, cuidado com aquela família, sabe? Não pode olhar assim, tem que falar com ele com muito carinho, sabe? E tal. Deus não quer isso. Deus quer cristão que aguente qualquer parada, qualquer coisa, que enfrente qualquer luta. Se você não aguentar aqui, como é que vai aguentar lá fora? O diabo que está por aí. Que ele não perdoa. Mas Deus está te treinando aqui. Deus tem um exército de treinados, fortes, que o diabo pode vir de onde vier, mas ele diz, pode vir. Nós estamos aqui como Caleb. Louvado seja Deus. Sabe por que Deus está nos treinando? Porque o grande aperto está vindo aí. Nós não sabemos o que vamos enfrentar amanhã. Mas já está previsto nessa mensagem, nós já sabemos que esse grande aperto vai vir. E se fala que aperto não é moleza. São coisas difíceis que virão por aí. E você não pode ser um frouxo. Deus está te treinando para você estufar o peito e dizer, de onde é que vem? Eu estou aqui em nome de Jesus. Seja o que vier, venha de onde vier. Não importa. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém, um pastor, apenas trincar a casca e tirar você para fora, dizendo, ó, bem, está tudo bem, nós vamos tirar você de qualquer modo, você está morto. Isso é tudo. Você tem que vir pela maneira provida de Deus. E essa é a maneira pela qual o restante deles teve que vir, pelo nascimento do Espírito de Deus. E o profeta te dá um conselho, permaneça até. Permaneça ali até. Por quanto tempo? Até. Ele disse que aqueles primeiros grupos de pentecostais para ficarem na cidade de Jerusalém até que. Não saiam daí até que. Não faz nenhuma diferença, 1 dia, 5 dias, 9 dias, ou o que fosse. Fique ali até que sejam cheios do Espírito. Até que sejam cheios do Espírito, até que nasçam de novo. E Deus quer que você fique aqui até que. A tua perseverança nesse lugar, na igreja, na palavra, você vai ver que um dia nós estaremos assentados e nós vamos ouvir o mesmo som como de um vento impetuoso. Amém? Essa é a promessa divina. Por isso que eu não tenho medo. Eu não tenho nenhum problema. Digo, está tudo certo, não está nada errado. Estou vendo as coisas indo e vindo. Eu digo, mas está tudo certo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na mecânica do povo. Porque tem muita coisa em nós que tem que ser tirada. Não está satisfeito, Ele não quer que fique. E vem a palavra, e vem a luta, vem a prova, vem a doença, vem o problema de todo tipo, financeiro, seja o que for, graças a Deus. É a mecânica sendo preparada. Aleluia! Ele está apertando os parafusos que estão soltos, tirando aquela peça que está gasta e colocando outra. Aleluia! Isso aqui está folgado, não pode, eu não quero nada folgado, eu quero tudo certo. Louvado seja Deus!
para que quando a dinâmica desça, essa máquina possa funcionar perfeitamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sim, temos problemas, temos, mas graças a Deus pelas orações, graças a Deus pelos jejuns, graças a Deus pelas vigílias, graças a Deus pelos cultos que estão indo nos lares, graças a Deus pelo culto dos jovens, graças a Deus pela obra que está fazendo no meio das irmãs, graças a Deus que Ele está provendo sempre alguma coisa. Essa vida, ela está vindo aí, surgindo aí dentro de você. Não sei se você pode ver isto, mas é um novo nascimento que Ele está produzindo. Você sabe que é um novo nascimento? É uma nova criatura, uma outra pessoa. Que eu vou olhar você a mesma pessoa de fora, mas dentro não é mais o mesmo. Amém? E o maior interesse de Deus é esse. Nicodemos acabou de sair do seminário, dava aula para as pessoas, era o professor catedrático lá do seminário, e foi lá com Jesus. Vamos ver o que ele vai dizer de mim, do meu PhD, dos cursos que eu fiz. E Senhor, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse, tudo bem, meu filho, mas tu precisa nascer de novo. Amém? Só que Nicodemos, com a sua ideia denominacional, ele dizia assim, eu tenho que voltar para o ventre da mamãe. Quem vai voltar para o ventre da mamãe, você já sabe quem é. Voltar para o ventre da mamãe? Não, isso é ideia que você sabe de que é. É denominacional. O cristão não, nós não vamos voltar para o ventre da mamãe. Nós vamos ao Espírito Santo para nascer de novo, da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Isso é bom para nós? Deus vai arrumando nossa vida, gente. E eu vou te dizer, se tiver muita coisa para sair, se prepare. Vamos sempre fazer, Senhor, me muda. Tira essas coisas, vá lutando contra. Senhor, me ajuda a me libertar desses carrapichos que o Senhor não gosta, dessa maneira. E Deus vai te ajudar. Porque terra prometida é descanso. Deus diz assim, eu vou colocar vocês na terra de descanso. Isso está na Bíblia. E quando você entrar nessa terra prometida de fato, você vai ficar descansado. Não é que você vai sentar numa cadeira e vai ficar lá. Não é isso que eu estou falando. Não é esse descanso. É descanso espiritual. Sabe o maior descanso que você vai ter, a maior alegria que você vai ter? Que é aquilo que te atrapalha hoje, que você não dá conta, quando você vê aquilo te pega no contrapé, nunca mais vai te pegar. É isso que eu estou falando, isso vale a pena. Amém? Você já prestou atenção, para encerrar, que Deus está sempre nos unindo em volta de alguma coisa? Você viu que Deus está promovendo uma união na sua noiva? A noiva lá que vai para o concílio está se unindo, mas Deus está unindo sua noiva. Não é tempo de desunião, agora é tempo de união. Estamos cada dia mais juntos. Porque o profeta diz que patos e gansos nunca eles encontraram uma maneira. Os homens nunca encontraram uma maneira para os patos e gansos ficarem prontos para ir ao sul. Certo? Eles não fazem uma migração? Quando chega na hora de voar, voam quilômetros, quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Tem uma maneira provida por Deus para eles migrarem.
profeta diz, algum tempo atrás eu tive uma grande lição sobre isso. Eu estava ali no Texas e eu notei, estávamos descendo por uma rodovia e o tráfego estava parado na rodovia, por mais de 1 quilômetro. E eu perguntei, qual é o problema? Ele respondeu, são os gansos que estão em toda a rodovia aí. Bem, quando eu cheguei ali, você não conseguia ouvir o seu próprio pensamento. Eles estavam tendo um avivamento. Estavam todos se preparando para um voo. Você acha que eles vão chegando e voando? Não, estavam se juntando. Eles estavam indo para casa, rumo ao norte, para os seus lares, onde eles podiam criar os seus filhotinhos. E eles estavam fazendo o avivamento, juntando-se antes de ir. Agora, esta é a maneira provida por Deus para um ajuntamento. Todos eles se reúnem. Um estava por este caminho, outro por aquele caminho, e outro por algum caminho, outro em um arrozal, e outro em uma plantação de trigo. Mas outra coisa, de alguma forma, certo dia eu não sei, porque nem como, mas num certo dia aqui vem eles, todos juntos. Quem sai do arrozal sai, quem vem lá da outra lagoa lá, eles começam a vir, todos de um lado, de outro. Parecendo que alguma coisa os atraía. Nós chamamos isto de instinto. É um instinto dado por Deus, um ajuntamento antes do voo. Vocês veem o que Deus está tentando fazer agora? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Há tantos grãos nas lagoas, nos campos, ervas e coisas de que eles têm para se alimentar, de modo que isso possa fortalecê-los para ser o que eles precisam ser quando chegarem lá. Se eles não obtiverem isso, não poderiam criar os seus filhotes. Eles não seriam patos genuínos, eles seriam híbridos como nós. Veja, se eles tivessem que tomar aquilo, mas Deus tem uma maneira de fazer isto. Aí o profeta diz assim, eles nunca elegem um líder. Sai um patinho que nasceu naquela lagoa. Ele nunca voou para o norte. Nunca. Ele nasceu ali e só viveu ali. De repente ele vem para o meio dos outros lá e ele começa a se destacar no meio dos outros e todos começam a olhar para ele. E eles, depois que eles fazem avivamento, que vem um daqui, vem outro dali, que tem aquele monte lá, e todo mundo tem que esperar, porque tem o tempo certo, a hora certa. Daqui a pouco aquele pequenininho que saiu dali, ele levanta voo, e todo mundo sai atrás dele. Por isso que Deus trouxe um de lá, trouxe outro dali, vem um de Brusque, vem um lá de Navegantes, outro de Itajaí, e Deus começa a reunir os seus patinhos. E Ele nos dá uns cultos de avivamento, que a gente faz aquele avivamento. Não importa que a rua diga o que diga, estão tão louco aí, nós estamos fazendo avivamento, porque nós temos um voo para fazer num desses dias. Nós vamos sair daqui. Louvado seja o nome do Senhor! E o líder já chegou em nosso meio, o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos tirará desta terra para o grande voo que nós sairemos num desses dias. Esse é o caminho provido por Deus. Você está bem no caminho que Deus proveu para você? Para se reunir antes do voo? Amém? Você nasceu aqui perto dessa lagoazinha, nunca fez esse voo para o norte, né? Mas espere, porque aquele bando vai voar para o norte. Não tem nada que os impeça, e eles fazem isso todos os anos. Se os patinhos conseguem fazer isso, esses daqui conseguirão também. Você nunca voou para o norte, mas espere que um desses dias você voará. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. Nós estamos felizes porque Ele nos reuniu. E aonde Ele reúne esse povo antes de ir? É Lucas 17:37. Por isso que nós gostamos tanto deste versículo. O que diz em Lucas 17:37? Aonde, Senhor? Eles perguntaram. Jesus respondeu e disse, onde estiver o corpo,
Esse é o juntamento da noiva. Que corpo é esse que nós estamos? O corpo palavra. Nós estamos em torno dela. Por isso que você vem para o culto. Você vem por causa da palavra. Você não ama a palavra? Ama mesmo? Então você é esse aí, você está nesse versículo. Cada dia eu mostro vocês dentro da Bíblia. Cada dia eu coloco você dentro da palavra. Porque o corpo não está aqui? O corpo palavra não está aqui? Palavra não é Cristo? Onde estiver este corpo morto? Aleluia! E não morreu por nós? E você está aqui. Então olha você em Lucas 17:37. Você não é águia? Então fique tranquilo. Amém? Porque o nosso voo será tranquilo. Pode vir tempestade, mas aqueles patos sabem se desviar da tempestade. Não sei, ninguém disse para ele, tu tem uma bússola, não precisa de bússola. Eles seguem o caminho provido por Deus. Amém? Eles seguem o caminho dos seus ancestrais. Porque desde quando começou o mundo, pato está voando. Sabia? E nós estamos seguindo o caminho dos nossos ancestrais. Não do nosso pai, mas dos nossos pais apóstolos. Por que eu sei que vou sair desse mundo? Porque já teve um rapto, já teve. Deus já mostrou para nós que teve. Quem? Os nossos irmãos do Velho Testamento ressuscitaram. Abraão já ressuscitou? Já. Mateus 27 diz que ele saiu fora da sepultura. Se Abraão saiu, eu vou sair também um dia se eu morrer. Como é que vou ficar? Deus já mostrou o quadro, já sabemos tudo como é que vai ser. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, nós estamos aqui esta manhã tão felizes, identificando-nos com a Tua palavra. Queremos fazer esse avivamento hoje, à noite. Eu te agradeço, Senhor, por cada irmão que está aqui esta manhã. Que nós possamos saber que Deus tem um caminho provido. Quando foi para nos salvar, o Senhor providenciou esse caminho provido. Proveu para nós. O Senhor fez o sacrifício na cruz e o Senhor nos escolheu. Colocou nosso nome no livro. Mas como é que o Senhor ia nos chamar? Tinha que ser através de um profeta. Foi por isso que o profeta veio, a pregar uma mensagem. Foi para isso que o Senhor levantou esse homem, para a mensagem ser pregada, para nos atrair, porque nós já estávamos no seu plano. Não tinha outra maneira. Por que teve que ser assim? Porque o homem veio e hibridizou a palavra, e misturou ela com tantas coisas, e isso não podia me chamar como filho. Não, a denominação, o pensamento humano não podia me chamar nunca como filho de Deus. Tinha que ser pela maneira provida por Deus, genuína, a maneira original, como sempre o Senhor chamou seus filhos do Velho Testamento, a noiva. Não, Senhor, por isso que este ministério profético foi levantado nos últimos dias, para que a mensagem genuína e pura viesse. Porque Deus estava pensando em mim, em cada um desses irmãos, para virmos juntos, através da palavra. Pai, por isso que aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias de Deus. Nos ajuda a ser como Caleb, que o Senhor possa trabalhar em nós. Pai, veja o que falta em mim, veja o que falta em cada um de nós, veja o que está faltando na minha casa, no meu lar. Quais são as atitudes que eu tenho que tomar? Se eu estou fazendo alguma coisa que não está correta, me ajude a corrigir. Ó Espírito Santo, eu preciso, e cada um de nós precisamos. Nós não somos perfeitos, sempre nós temos que estar fazendo, Senhor, uma reciclagem. Nós temos que sempre estar nos examinando. Quando estamos numa escola dominical dessa, nós estamos para nos examinar, para melhorar. Foi por isso que o profeta disse que nós viemos à igreja para sermos melhores cristãos.
Nos ajude, Senhor, a ter o mesmo sentimento que Caleb tinha. Pode ficar quem quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós sabemos que tem um lugar nessa terra prometida para nós. E eu sei que ela é minha e é de cada irmão que está aqui. Pai, o Senhor tem uma maneira provida para cada coisa. Então, se estamos passando pelo que passamos, obrigado. Tudo faz parte de um plano de Deus para nos colocar nesta terra prometida. E nós queremos agradecer por isto, porque eu sei que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor nunca vai nos deixar sozinhos. O Senhor sempre está trabalhando e agindo em nosso favor. Nós estamos orando por cada irmão, pedindo que o Senhor os ajude, que o Senhor dê a saída, que o Senhor dê o escape, que o Senhor resolva os problemas, que o Senhor venha suprir cada necessidade, que o Senhor venha realmente trabalhar, primeiro espiritualmente, e depois o Senhor vai fazer as outras coisas naturais. Nos ajude mais uma vez neste dia, Senhor, que nesta manhã o Senhor Espírito Santo possa estar completando a obra que o Senhor tem começado, concluindo, dando prosseguimento para a glória do seu nome. Ajude-nos, portanto, meu Deus, ajude cada pai a tomar as posições, ajude cada mãe, cada esposa a tomar suas posições, ajude cada filho a tomar sua posição, ajude cada um de nós, essa igreja, coloque ela em posição, a posição de marchar firme, que o diabo seja derrotado em nome de Jesus, com todas as suas artimanhas, que ele seja frustrado nos seus planos e o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Pai, eu oro por este pedido de oração, por Luciano, meu Deus, esposa e família. O Senhor sabe o que ele precisa, necessita de tua parte. Coloque sua mão de poder, faça uma obra, seja o que for para ser realizado. O nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos e entregamos nossa vida em tuas mãos e abençoe o culto de logo mais, que sejamos grandemente abençoados à noite quando estivermos aqui. Pai, que a tua presença não nos deixe, mas prossiga ao nosso lado em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Cumprimente seu irmão, sua irmã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.